Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, e esta hora eu suplico em nome de Jesus que o Senhor não me permitas atrapalhar a Tua palavra, ó Deus. Que ela fale o coração de todos aqui, a começar pelo meu. O Senhor me exorte, me repreenda, ó Deus, pelos meus pecados, pelas minhas faltas, e que o Senhor abra o meu discernimento, ó Deus, para Te servir com excelência. Obrigado por esse tempo aqui com meus irmãos, abençoa cada um de nós e todos aqueles que estão reunidos em Teu nome nessa hora. Que tudo que façamos seja para Te glorificar, ó Deus, e que a Tua palavra, ó Deus, esteja gravada nos nossos corações. Louvamos o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Gente, por que eu fiz essa pergunta de tempo de conversão? Nós estamos vendo a história de Filemão, ou da carta de Paulo a Filemão, e nós estudamos, e aí eu vou fazer uma errata, tá? Eu cometi um equívoco, porque eu coloquei que a terceira aula a gente ia falar de Paulo, e não é de Paulo, a gente vai falar de Filemão. E na quarta aula, sim, a gente vai falar de Paulo. E depois de refletir bastante, orar bastante, eu fui direcionado para tratar de um tema, e eu espero que a gente consiga tratar desse tema na primeira parte, antes do intervalo. Eu prometo que hoje eu vou prestar atenção, apesar de estar sem óculos. Vou prestar atenção no relógio para a gente conseguir dividir de maneira muito forte essas duas partes da aula, tá? Então, a primeira parte a gente vai falar um pouco sobre a tradição judaica. Então, aqueles de plantão que já estudaram um pouco da cultura judaica e conhecem um pouco do judaísmo, fiquem à vontade para me ajudar, eu realmente preciso de ajuda. Na segunda parte da aula, a gente vai tratar de um tema específico voltado para a atitude de Filemão. Tudo bem? Então, esse é o combinado aqui. Começando, então, o objetivo nosso é olhar para aquilo que a graça de Deus faz, especialmente na vida de Onésimo e Filemão, né? O foco aqui é Filemão, mas a gente não deixa de olhar para aquilo que Deus fez por Onésimo. A gente já falou na primeira aula, um pouco de história, segunda aula, os desígnios de Deus. Hoje a gente vai falar alcançados pela palavra, ou seja, Filemão. E aí, avaliar o proceder de Filemão diante do pedido. Então, se vocês olharem esse objetivo, na aula anterior ele estava errado, eu errei ali o Filemão, eu inverti o Filemão com Paulo. Então, a ideia aqui é a gente olhar para as ações ou reações de Filemão em relação ao Onésimo. Tudo bem? Então, eu estou indo um pouquinho rápido porque o conteúdo é muito denso e eu espero conseguir cumprir com o horário aqui antes do intervalo. Na aula 1 a gente falou um pouquinho sobre escravidão, a gente entendeu o contexto de escravidão para entender onde Onésimo estava, onde é que ele se encontrava e como ele se encontrava. Depois na aula 2 a gente falou sobre a carta de Filemão, né? Olhamos a proximidade que essa carta tem com a carta de Colossos, né? Ou seja, na mesma entrega. Olhamos para Onésimo, né? Para entender quem era ele, tanto ele quanto Filemão, só recordando, eles eram gregos, eles não eram judeus, ok? Falamos um pouco sobre o agir do Senhor e a herança de Onésimo à igreja, através de alguns escritos do ano 100 aproximadamente, falando sobre o bispo de Constantinopla, ou seja, que seria o mesmo Onésimo do livro de Filemão, ok? E hoje a gente vai falar sobre as reações de Filemão diante do que aconteceu, né? Do pedido de Paulo. Para começar, não estranhem, tá? Faz parte dessa aula mesmo. Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre legislação. Algum advogado presente, alguém que trabalha, juiz, advogado, alguém que trabalha diretamente com leis aqui ou não? Nossa, gente, não dá nem para ser processado, pô, não tem ninguém para defender. Só para a gente entender um pouquinho o conceito de legislação, se a gente olhar para o dicionário, legislação vem do latim, né? Mas existe uma influência do francês também, né? Legislatio, ou seja, estabelecimento da lei, né? Ato de fazer leis, segundo a língua francesa, e na verdade é um conjunto de leis que regulam um assunto em particular, ok? Essa é a tradução mais apropriada, eu diria,
para aquilo que é legislação. E a gente está constantemente, né, nos últimos tempos aí, olhando ou assistindo o que se faz em legislar, né, na nossa querida Câmara dos Deputados, e olhando também para a aplicação das leis, né, com o nosso querido STF, beleza? Então a gente está vendo aí todo dia isso acontecer. Por que eu estou falando de legislação? É para dar base a um assunto que a gente vai abordar hoje, que é a respeito da Torá. Quem sabe o que é a Torá? Se a gente olhar de maneira muito simples, é o Pentateuco cristão, ok? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, certo? Desculpa quem? Desculpa aí. Mas, como é que o judeu enxerga a Torá? O que é a Torá para o judeu? Para melhorar, o que é o Pentateuco para nós? 5 livros de Moisés, beleza, mas o que representa para nós? Você, enquanto cristão, quando você olha para os 5 primeiros livros da Bíblia, o que vem à sua mente? O que é aquilo ali? A lei judaica, beleza? Mas aquilo é uma porção da palavra de Deus, ok? Tudo bem? Como é que nós enxergamos a Bíblia? Nós olhamos para o Pentateuco, nós sabemos, né? Livros escritos por Moisés, né? Por ordem de Deus, né? Deus orientando ele, mas a gente sabe que aquilo é uma porção da palavra de Deus. Como é que o judeu enxerga a Torá? Do mesmo jeito que a gente? Não? Por que não? O princípio de vida do judeu é a Torá. Torá é a referência para eles. Só que se você perguntar para um judeu o que é a Torá para ele, ele vai falar que é um conjunto de normas e leis de conduta. Ele não vai falar para você que é a palavra de Deus. Ele vai falar, Moisés recebeu ordens de Deus para escrever esses livros, para quê? Para nos ensinar a como proceder. Tudo bem? Essa é a Torá para eles. Óbvio, eu não vou entrar em detalhes, eu não pretendo ser exaustivo aqui a respeito da lei judaica, por quê? Porque ela é muito ampla. Aliás, é extremamente difícil para nós, com a nossa mentalidade ocidental, entender como é que os judeus, né, criaram todas essas regras ou todas essas dependências dos livros que eles usam. A Torá ela é a referência, é o livro mais importante para eles, mas existem outros, ok? E eu fiz um comentário aqui, acho que não na aula passada, na primeira aula, que a gente vai resgatar daqui a pouco. O judeu ele se baseia na Torá? Depende. Oi? O fundamentalista ortodoxo, sim. Os saduceus não admitem. Isso significa que os fariseus, sim. É quase isso. Por quê? O judeu, quando ele olha para a Torá e ele não entende alguma coisa, o que ele faz? Ele lança a mão de outros livros. Inclusive, um desses livros, que depois da Torá é o livro mais importante para eles, nada mais é do que um livro que registra as discussões a respeito do conteúdo da Torá. Vou dar um exemplo para vocês, a gente vai olhar um exemplo real um pouquinho adiante, mas tipo assim, ok, não matarás. Tá, o que Deus quis dizer isso? Beleza? E aí esse outro livro vai pegar esse versículo e vai ter uma discussão em cima dele e eles vão chegar a uma conclusão. Ok? É como se fosse uma interpretação por sábios, ou seja, rabinos, que discutem, chegam a uma conclusão e registram isso. Então, toda vez que o judeu lê a Torá, e ele lê a Torá, né, ou seja, são porções diárias que são lidas 2 vezes por semana, e depois no sábado eles leem uma porção maior, toda vez que eles leem aquilo ali, eles leem também esses outros livros, esse outro livro especificamente, calma, já vou chegar lá, beleza? Para entender aquilo que ele leu. Tudo bem? Qual o problema disso? E a gente poderia comparar essa tradução judaica com qual outra religião ou seita ou coisa que vale? Oi? Catolicismo? Qual é o livro do catolicismo? Tradição?
Sim. Olha só, quando a gente olha para o Espiritismo, e aqui eu estou resgatando aquilo que eu falei numa aula passada, quando eu olho para o Adventismo, por exemplo, né, com a Ellen White, o que que essas religiões ou seitas elas estão fazendo? Elas estão pegando uma... Pode falar, Maurício. Adicionando algo à Bíblia, ou dizendo que estão interpretando a Bíblia. A pergunta é, essa interpretação ela parte do quê? Ela é inspirada como a Bíblia? Ela parte de Deus também ou não? Quem pode afirmar isso? Bom, só para a gente entender um pouquinho mais a fundo. Esses são os primeiros 5 livros da Torá, ok? E aí eu não vou entrar em toda a história, a formação e tudo mais. Existem muitas informações em sites judaicos, né? Pesquisei bastante essa semana e é incrível, de novo, a dificuldade que a gente tem com a nossa mente para entender como é que eles estruturam isso. E o livro que eu estava falando para vocês, na verdade, é esse cara aqui. É o Talmud. Beleza? O que esse cara faz? Então, infelizmente eu não consegui fazer maior, mas está aqui, ó. Então você tem os livros sagrados do judaísmo que são divididos em 2 partes. O Tanakh, que é a Torá, mais Nevim, que são os profetas, mais Ketuvim, que são os poéticos e outros. Então, basicamente, a gente está falando do Pentateuco, aqui, profetas maiores e menores, e aqui a gente está falando dos livros poéticos, como Provérbios, Salmos, Eclesiastes e Cantares. Tudo bem? E o Talmud, que é a lei oral, que tem a Mishnah e a Gemara. Ok? A Mishnah, comentários à Torá, e a Gemara, comentários à Mishnah. Vocês entenderam isso aqui ou não? Vou repetir. O Talmud é o seguinte. O que o judeu fala? A Torá não é a totalidade de ensinos que Deus deu para Moisés. Por quê? Muito do que Moisés falou também foi inspirado por Deus. Ok? E alguém registrou isso em algum lugar? Não. Isso foi passando de geração em geração, pais ensinando os filhos. Ah, não, mas é para você guardar o sábado. Mas Moisés também falou isso. Como é que é? Cada ponto aumenta um conto? Como é que é o ditado? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Boa. Então, olha que interessante. Isso daqui é a Torá, os livros que a gente tem na Bíblia. Esse cara aqui, ele é o quê? Um registro da lei oral. Ou seja, aquilo que era dito, que não está aqui necessariamente. Tudo bem? E aí eles criaram, né? O Talmud, ele tem 2 partes. A Mishnah, que é os comentários à Torá, beleza? Lei oral em cima do Tanakh. Então, a gente faz comentário. A gente discute aqui alguma coisa, é como se eu fizesse um resumo dessa aula aqui e a gente inserisse isso na Bíblia, ok? E depois, eles fazem um comentário a esse livro. Então, são 3 níveis aqui, certo? Torá, Mishnah e o comentário a Mishnah. Entenderam? Tá claro? Tranquilo? Bom, e aí, dentro de todos esses caras aqui, eles consideram que tem 613 mandamentos, e esses 613 mandamentos, agora eu vou ter que fazer um esforço sem óculos aqui, para enxergar, eles são divididos em 14 livros, com 83 seções. Eles têm 14 requisitos para serem reconhecidos como mandamentos. Dos 613, 365 são negativos. O que significa isso? São orientações, ou são regras que dizem não faça. Ok? Dos 613, 365 é um para cada dia do ano, né? E eles falam isso também. Por que 365? É um para cada dia do ano. Não faça. Tudo bem? E outros 248 que são positivos, que dizem o seguinte: faça. Ok? Que representam os ossos do nosso corpo. Né? Ou seja, temos 248 ossos no corpo, por isso que tem 248 mitzvot, né, como ele chama, para fazer, compor essas 613 leis. Outra coisa interessante, né? De todas essas regras, das 365 regras de não faça, só 77 podem ser cumpridas hoje. Vou repetir. Das 365 regras de não fazer algo,
só 77 podem ser cumpridas hoje. Por quê? Cri, 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 cri. Ninguém se arrisca? O que eles dizem, tá? Eles dizem que depois da destruição, ou da última destruição do templo em Jerusalém, eles foram impedidos de cumprir boa parte dessas regras. Então, eles referenciam essas regras, mas não as podem cumprir. E das 248, só 194 podem ser observadas hoje. Por exemplo, eles podem sacrificar hoje? O que você acha que acontece se o cara montar um altar lá e matar uma ovelha? Vai preso. Ou seja, então eles não podem cumprir. Então, desses 613, 77 negativos, só dos 365, e dos 248, só 194 são observados hoje. Tudo bem até aqui? Fala, Murilo. Então, percebe? Eles fazem sacrifícios que não envolvam animais. Estranho falar isso, né? Não é sacrifício, perfeito. Sacrifício, a premissa é ter sangue, ou seja, vida por vida. Ok? Seguindo, tudo bem? Seguindo, qual é a ideia aqui? Todos esses caras, ou todas essas regras, compõem a forma de vida dos judeus. Ok? Lógico, como toda cultura, você tem os ortodoxos, você tem os mais liberais, ou seja, tem gente de todo tipo, ok? Mas, no geral, os judeus são baseados, ou seja, seguem essas regras, ou pelo menos tentam segui-las, ok? E eu não vou entrar muito nas explicações aqui, porque eu confesso para vocês que algumas explicações, nem se eu forçar muito, sabe, fingir demência, eu consigo entender, porque assim, é muito complicado, é muito complicado. Além desses livros, existem outros, tá? Eu estou só colocando aqueles que são as referências para todo judeu. Mas, por exemplo, quando você vê comentários à Torá, comentários à Mishiná, são dezenas de livros. Por quê? Qual é a ideia do comentário? Eu li um livro, fiz um resumo. O Murilo leu, fez outro resumo. O Sidão leu, fez outro resumo. O Elcio leu, fez outro resumo. E assim vai. Então, eu tenho comentários à Torá, e a própria lei oral, de vários rabinos distintos. Então, cada um põe a sua opinião, beleza? Ah, mas o que eles fazem para reconhecer esses livros? Criaram requisitos e colocaram lá uma regra básica. Ó, esse se aproxima? Então isso daqui é verdade. Beleza? Muito inspirado por Deus. Claro. Estou sendo irônico, tá? Claro que não. O que aconteceu com o meu computador? Eu mandei ele mudar. Esse cara aí, esse rapaz simpático aí que parece um árabe, é o tal do Maimônides. Quem que é esse cara aí? Esse cara viveu entre o ano 1135 e 1204 da nossa era, beleza? E ele é reconhecido como um dos comentaristas judeus mais não influentes, mais respeitados no sentido de assertividade. Então, tudo que esse cara fala aí, tanto que, além daqueles livros, a tradição judaica também observa os 13 princípios dele. Beleza? Que foram baseados na Torá, mas por inspiração. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas o judeu ele não escreve Deus, né? Coloca esse tracinho aqui em sinal de respeito. Eu não posso nem escrever o nome de Deus. E o que ele fala nessas 13 regras dele, nesses 13 princípios dele? Então, primeiro, Deus é o Criador de todas as criaturas e as dirige. Só Ele fez, faz e fará tudo. Cara, se ele não escrevesse isso, jamais eu ia saber. Espetacular. E todas elas começam com isso daqui, tá? Eu facilitei aqui, mas creio com plena fé que o Criador é único. Não há unicidade igual a dele. Só Ele é nosso Deus. Ele sempre existiu, existe e existirá. O que ele está falando aqui? Só existe um Deus, certo? Mas ele está falando que a Trindade nada a ver. O judeu não acredita na Trindade. Tudo bem? Deus é uma única pessoa. Tudo bem? Creio com plena fé que o Criador não é corpo. Conceitos físicos não se aplicam a Ele. Não há nada que se assemelhe a Ele. Ou seja, o Criador não tomou forma humana. Beleza? Ele é Espírito. Tudo bem?
Oi? Sim, eles não acreditam em Jesus, né? Eles ainda esperam o Messias, né? Ou seja, o Messias, a volta do Messias. Eles não reconhecem que Jesus é o Messias e que já veio. Creio com plena fé que o Criador é o primeiro e o último. Outra coisa que se ele não falasse, a Bíblia nem fala isso, né? O Alfa e o Ômega. Creio com plena fé que é adequado orar somente ao Criador. Não se deve rezar para ninguém ou nada mais. Eu estou achando que esse cara é um gênio. Vou falar uma coisa. Creio com plena fé que todas as palavras dos profetas são autênticas. Creio com plena fé que a profecia de Moshe Rabbeinu, ou seja, de Moisés, é verdadeira. Ele foi o mais importante de todos os profetas, antes e depois dele. Toda a Torá aqui se encontra em nosso poder foi dada a Moisés. Esta Torá não será alterada e que nunca haverá outra dada pelo Criador. O Criador conhece todos os atos e pensamentos do ser humano. O Criador recompensa aqueles que cumprem seus preceitos e pune quem os transgride. Creio com plena fé, e aí tiro o que aqui, né? Creio com plena fé na vinda do Messias. Mesmo que demore, esperarei por sua vinda a cada dia. Creio com plena fé na ressurreição dos mortos, que ocorrerá quando for do agrado do Criador. Quem ficou surpreso assim, aprendeu um negócio novo com esse cara hoje? Não é? Tudo bem, gente? Isso daqui, pro judeu, é referência. Mas acaba aí? Não. Olha que interessante. Quem já escutou essa? As 7 leis dos filhos de Noé. Noach, na verdade, é o nome, né, hebraico. A gente chama, né, transliterou para Noé. Quem conhece essa? Vou contar um segredo para vocês, tá? Essas daqui são... Abre lá, Gênesis capítulo 9, por favor. Quem achou, por favor, começa no versículo 1. E se puder seguir até o 19, é um texto longo, mas a gente lê os primeiros versículos e já, só para entender o que está acontecendo aí. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem dentro do chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Mas não como carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. Parou aí, Gustavo. Deus está fazendo uma aliança com Noé e seus filhos, beleza? E está dando uma série de, ou está recordando uma série de mandamentos. Eles simplesmente pegaram isso e falaram: isso aqui são leis. Né? E a vontade que dá é... Mas a gente já sabia, entendeu? Só que aí o que eles fazem? Eles dão uma formatação nova, baseado nesse texto, para dizer: olha, nós temos mais um conjunto de regras. Vocês perceberam a quantidade de regras que a gente tem aqui ou não? E, gente, eu os desafio, tá? Por curiosidade. Dá uma estudadinha. Começa pela Torá, que é a mais, né? É a mais próxima daquilo que a gente tem no nosso cotidiano, que é o Pentateuco, mas começa a estudar isso. Tradição judaica. Depois vocês me digam se conseguirem entender, e se entenderam, me ajudem, tá? Tudo bem até aqui? Bom, por que a gente está falando de legislação, de lei e tudo mais? Bom, desculpa, Sidão. Quando você falou do Maimônides... Esse cara aqui. Foi do século XII, né? 12. Então, é interessante porque apesar de ser muito clara essas leis para nós,
nós temos que lembrar que a gente está numa época onde a Igreja Católica da Idade Média impõe determinadas crenças, principalmente na era escolástica, que tem muito de antissemitismo. Sim, verdade. Então isso é uma declaração semita contra, basicamente, a postura da Igreja Católica da Idade Média. E é engraçado, porque não é só católico, né? O islamismo também vem numa crescente, né? Vamos lembrar que Maomé está no ano 600, beleza? E ele vem numa crescente ali no Oriente, e o que eles têm que fazer? É como se eles reafirmassem, né? Ou seja, para ninguém se desviar. Mas ainda assim, a questão é, você já tinha uma lei. Você cria uma lei em cima da lei. E depois você cria outra regra em cima da lei que está em cima da lei. Esse é o contexto aqui. Quando a gente poderia ter direto, siga os preceitos. Mas vamos chegar lá. Obrigado, Sidão. Assim que o computador responder. Então, vimos as 7 leis de Noé. Beleza? E aí, por que a gente está falando disso? Lembra que lá no começo a gente falou a respeito das obrigações que o judeu tem com os seus escravos? Estão lembrados ou não? Então, de novo, né? Ao libertar um escravo judeu, você tem que dar uma grana para ele aguentar pelo menos 3 meses, né? Sem ter uma casa para morar, sem estar debaixo do seu senhor. O patrão, né, ou seu filho devem casar-se com a escrava judia, se ela engravidar, ou se eles tiverem relação com ela. Cumprir os preceitos relativos ao tratamento do escravo cananeu, ou seja, tem uma série de regras dentro dessas 613 regras que são obrigações pelos escravos. Aí você fala, não, mas não são tantas assim, né? Calma, isso sempre pode piorar. Além dessas obrigações, assim que o meu computador responder, vou ficar feliz pra caramba. Isso, vai jovem. Aí. Existem as proibições, lembra? As obrigações e as proibições. Então, olha só. Não deve um escravo de Cohen, sacerdote, tá? Comer a oferenda de terumá. Terumá era o sacrifício que era apresentado pelo sacerdote lá no tabernáculo diante de Deus. E das primícias. O que significa isso? O sacerdote podia pegar uma parte, né, daquilo que era sacrificado para consumo próprio. O escravo dele não podia pegar e comer nada disso. Não libertar um escravo judeu de mãos vazias, está lá. Não devolver ao dono um escravo judeu que fugiu para Israel. Não enganar o escravo judeu que fugiu para Israel. Não submeter um escravo judeu a serviços humilhantes. E aí alguém pode perguntar, o que é um serviço humilhante? Fiquem tranquilos, isso está totalmente declarado em mais ou menos umas 200 linhas e explica tudo que é serviço humilhante para um judeu. Lavar os pés, exato. Porque a gente já falou isso, né? O escravo que ficava na casa esperando a visita chegar para lavar o pé era o escravo que não servia para absolutamente nada. Era o pior escravo da casa. Beleza? Então, quando Jesus lava os pés dos discípulos, né? A gente já falou isso só recordando, o que ele está fazendo? Está se colocando na função mais baixa de um escravo. Tudo bem? Não vender escravo judeu de maneira humilhante, mas o que é vender o escravo judeu de maneira humilhante? Né? Não submeter o escravo judeu a trabalhos desnecessários, não permitir que um gentil utilize um escravo judeu para trabalhos pesados, maltratar o escravo. Ou seja, vocês percebem que existe um conjunto de regras que foram sendo adicionadas à palavra de Deus para estabelecer o modus operandi daquela cultura, certo? E quando vocês olham para todas essas leis, de quem vocês lembram? Quem que faz a gente lembrar de um monte de regrinha, um monte de lei na Bíblia? E Jesus combateu esses caras de maneira veemente. Quem? Quem eram os fariseus? Mestres da lei. Qual a diferença do fariseu e do saduceu? Quem eram os saduceus? Lembram? Os dois eram, na verdade, partidos políticos, entendeu? Cada um tem a sua descendência. E é engraçado, né? O termo fariseu, ele pode ter duas interpretações, que é separados ou aquele que facilita o que é difícil. Beleza? A dúvida a respeito dessa tradução. Mas quem eram os saduceus e os fariseus? Bom, os saduceus eram os caras que faziam toda a operação do templo. Beleza? Esses caras eram responsáveis por fazer o templo funcionar. E qual era o objetivo principal dos saduceus na época de Jesus? Não dar motivo para Roma fechar o templo. Por quê? Porque aí acabava o poder desses caras, entendeu? Ou seja, eles ficavam desempregados literalmente.
Ok? E quem eram os fariseus? Fariseus eram os mestres da lei, ou seja, os responsáveis por interpretar a Torá e passar esses ensinamentos para as futuras gerações, ou para o restante do povo. Qual era o problema com os fariseus? A gente está falando de tudo isso aqui, de leis e tudo mais. Qual era o problema dos fariseus? O que Jesus combate a respeito dos fariseus lá em Mateus 23? Quem quiser, por favor, Mateus 23 é uma boa referência. Ok? Exigiam a lei, mas não cumpriam. Isso traduzindo hipocrisia. O que mais? O que esses caras faziam? Qual foi a principal acusação de Jesus sobre eles? Vocês dificultam aqueles que querem chegar no céu. Vocês não facilitam a vida deles. E como é que eles faziam isso? Como é que eles dificultavam a vida de quem queria chegar a Deus? Nossa, gente, vocês faltaram na aula de farisaísmo? O quê? Vai, Joana, manda bala. Esses caras eram saduceus, que cobravam a taxa no templo. Quando Jesus entra no templo e vai derrubando, Jesus está fazendo um ataque frontal aos saduceus. Pois não. Perfeito. Perfeito. O que os fariseus fizeram? E o Maimônides lá, né, o cara que a gente acabou de ver, de que tribo ele era? De que estirpe ele era? Ele era um fariseu. Beleza? E qual era a acusação de Jesus muito antes desse cara? Vocês, o que vocês fazem? Colocam uma carga gigantesca nos ombros do povo, a ponto deles não conseguirem cumprir e se sentirem o quê? Inelegíveis ao céu. Pior, vocês colocam essa carga no ombro deles e vocês mesmos não cumprem. Por quê? Porque ninguém tem capacidade para cumprir. Ninguém tem. Não é que, não, eu crio regras, eu estabeleço regras e eu as cumpro. E aí você não pode falar nada contra mim, por quê? Porque eu cumpro. Não, no caso deles, nem eles cumpriam. É impossível, é impossível. Já pensou 613 regras? E daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês, bem interessante. Abriram em Mateus 23 aí? Pô, Rafa, Mateus 23, cara. Quem achou, por favor? Se quiser começar do versículo 1, acho que está bacana. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Opa, peraí. O que Jesus está falando aí? Eles se assentam na cadeira de quem? O que é a cadeira de Moisés? Ou seja, eles estão pegando a Torá, que foi dada a Moisés pelo próprio Deus, beleza? E esses caras estão fazendo o quê? Mandando o povo fazer isso ou aquilo. Beleza? E olha que interessante. Jesus está dizendo, eu prefiro que vocês façam o que eles falam do que o que eles fazem. Por quê? Porque eles não fazem, eles não cumprem. Né? Hipócritas, né? Segue, por favor. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Tá, só para a gente interpretar. O que Jesus está falando aí? Esses caras, eles não cumprem a lei por desejo de cumprir a lei, ou, melhor, por amar a Deus. Ok? Por que a gente cumpre os mandamentos? Por que a gente cumpre o que está na Bíblia? Se você cumpre por medo de Deus, errado. Se você cumpre por medo, e eu já dei o exemplo aqui, né? Meu papai, na sua gentileza, no seu amor e carinho, virava para mim, você não vai na igreja? Não. Depois não reclama segunda-feira, quando Deus pesar a mão sobre você. Entendeu? Mas onde que está isso na Bíblia? Se você cumpre a lei por qualquer motivo que não seja amar a Deus e, portanto, se você ama alguém, você não quer entristecer essa pessoa. Qualquer outro motivo que Jesus está dizendo aí isso não é legítimo. A sua motivação é errada. Ok? Tudo bem? Seguindo, só para a gente não... Eu tô preocupado com o relógio.
Nesse texto, se vocês acompanharem o texto adiante, Jesus vai falar 8 vezes: ai de vós, fariseus. O que significa isso? Ai de vós. O que Jesus está falando aí? O que significa esse termo? Ninguém nunca falou assim, nossa, ai de mim, seu... Ninguém nunca pensou nesse ai? O que significa? Quando é que você fala ai? Dá uma martelada no dedo, é que ultimamente ninguém fala mais ai, né? Falam palavras de alegria. Mas o que significa o ai? Ou seja, Jesus está falando o que para eles? Coitado de vocês, cara. Coitado de vocês. Olha o que vocês estão fazendo. Qual a pena daquele que inibe que alguém aceite a Cristo e vá para o céu? Qual a pena daquele que atrapalha a salvação de alguém? E vejam, isso é muito sério. Hoje. Quer ver um detalhe? Pouca gente para pensar. Qual é o seu... Não precisa responder, tá? Para não ficar desagradável. Qual é o seu testemunho no lugar onde você vive? As pessoas olham para você e falam o quê? Lívia, quero ser como você. Quero temer o mesmo Deus que você teme. Quero viver do mesmo jeito que você vive. Reconheço que você é diferente. Conta para mim qual é o segredo. Não tem segredo, querido. Eu sirvo a Jesus. Não, eu sou um crente 007. Sou secreto, ninguém sabe que eu sou crente. E esse até não é o problema. Qual é o problema? Quando o seu testemunho é ruim e você tem a coragem, a petulância de falar que é cristão. Não, mas eu sou cristão. Com esse testemunho, querido, melhor falar que não é. Você envergonha o nome de Cristo com o seu testemunho? Seu testemunho envergonha, suja o nome de Cristo? O que Jesus está falando para esses caras é exatamente isso. Ai de vocês, virá juízo sobre vocês. Por quê? Vocês, com as suas tradições, com o seu cerimonialismo, com todas essas regras, com todas essas... Vocês sujam o nome de Deus. Ai de vocês. Eu devia falar isso no fim, mas serve para nós hoje. Será que Jesus está olhando para você e está falando o quê? Top, hein? Seu testemunho, show de bola. Ou ele está falando, ai de você. Bom, olhando para Mateus, 23, a gente tem aí 8 ais, certo? Beleza, o que tudo isso tem a ver com Filemão? O que tudo isso tem a ver com Onésimo? Tudo? Tudo o quê? Do que a gente está falando aqui, gente? Está falando de legalismo. Por que no começo eu perguntei quanto tempo você tem de convertido? Quem aqui nunca sofreu com legalismo? Posso melhorar. Quem aqui não sofre com legalismo? Eu te erguei bem alta porque eu sofro. E às vezes eu dou até nome bonito, né? Outro dia eu estava conversando com um pastor, eu falei, é que eu gosto muito de disciplina. Ele falou, o quê? Eu falei, sou legalista. O que é legalismo? Olha a primeira frase lá. E não se enganem, tá? É fazer... Por que está entre aspas aqui? É fazer a coisa certa pela motivação errada. O que significa legalismo? Vou falar o que não significa legalismo. Você tem regras para cumprir. Vou dar um exemplo aqui. Você chegou no hotel e você não pode levar o pet no hotel. Beleza? Não, esse hotel é legalista. Não, não é. Isso é uma regra. Você tem que cumprir. Eu gosto de andar 140 por hora, mas é só 100 que permite. Esses caras são muito legalistas. Não, isso é a regra. Isso foi feito pelo bem comum. Beleza? Então, assim, regras necessariamente não são legalismo. Qual é o problema das regras? Quando você dá a sua pitada sobre ela. Quer ver um exemplo? Saiu uma diretiva lá da igreja, hipotético, tá, gente? Sai uma diretiva da igreja dizendo o seguinte: o professor não pode sair enquanto está dando aula dessas linhas, beleza? Aí eu vou falar para vocês, gente, sabe o que é? Eu não consigo ficar parado, então eu tenho que me movimentar, entendeu? E tô, beleza?
E o pessoal falou que o importante é não sair daqui da frente. Não foi isso que foi dito. Ó, o que foi dito é, você não pode sair daqui por causa da gravação e tudo mais. E eu estou colocando a minha pitada. Não, se eu não sair dessa área, está tudo certo. Isso sim é legalismo. Eu estou dando pitadas do meu interesse em cima de uma regra, de uma lei estabelecida. Tudo bem? Tranquilo? Café? Resgatando aqui a título de definição, a gente está usando o exemplo dos fariseus, e aí, salvo ledo engano, né, ninguém aqui nunca deu margem ao legalismo. Eu peguei algumas definições, que são as definições que estão aqui. A primeira delas, então, fazer a coisa certa, beleza? Pela motivação errada, isso é legalismo. É exigir que seres humanos cumpram requisitos humanos como se fossem requisitos de Deus. Isso é necessariamente a foto do fariseu, beleza? Requisitos deles que eles usavam em nome de Deus para fazer outros seres humanos se subjugar às regras que eles estabeleciam. Por definição, o legalismo é uma tentativa de acrescentar algo à obra completa de Cristo. Vou fazer en passant, nós vamos parar nesse ponto aqui mais à frente. E tem uma definição do Lopriolo que eu gostei muito, né? Que o legalismo é elevar as regras humanas acima dos princípios e instruções dados por Deus em sua palavra. É julgar o próximo de pecar, acusando-o no coração ou verbalmente quando tais regras humanas não são seguidas. Entenderam a sacada aqui ou não? Ou seja, humano, com regra humana, em nome de Deus, para levar alguém o quê? A se sentir culpado. Tudo bem? O que mais? Outras definições de legalismo. É elevar qualquer outro padrão acima do sacrifício de Cristo. Vamos chegar lá. É promover um padrão não bíblico, é fazer uma lei que não é vinculada à lei, ou seja, de lei não tem nada. É se tornar legislador e tomar o lugar de Deus para determinar o que é lei. O legalismo considera a obra de Cristo na cruz como parte do plano de salvação. Então, o que o legalista pensa? Sacrifício de Cristo mais batismo igual a salvação. Sacrifício de Cristo mais jejum igual a salvação. Sacrifício de Cristo mais oração igual a salvação. Sacrifício de Cristo, ou seja, ele sempre tem uma adição àquilo que é definitivo. Esse é o legalista. Ele sempre acha que tem que fazer alguma coisa. E vou parar aqui porque nós vamos explorar isso um pouquinho mais para frente. O legalismo tem um S a mais aqui, desculpem, é travestido de observância à palavra de Deus no meio cristão. Entendeu? Ou seja, o cara ama a lei de Deus. Ele realmente segue a lei de Deus. Beleza? Não, esse cara é um legalista. E a gente precisa ter muito, muito cuidado em relação a isso. Acusar alguém de legalismo é extremamente perigoso. Ok? Deixa eu dar um exemplo para vocês, que a gente está falando de legalismo. Eu vou colocar de maneira muito clara, e eu peço que vocês abram, por favor. Êxodo, capítulo 20, a gente vai ler do versículo 8 ao versículo 11. Quem puder, por favor. Êxodo 20, do 8 ao 11. Quem souber decor também fica à vontade. Êxodo 20, do versículo 8 até o versículo 11. Lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhe 6 dias e neles faça todos os seus trabalhos. Mas no 7º dia é um sábado para o Senhor, o seu Deus. Nesse dia não faça trabalho algum, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seus animais, nem os estrangeiros residentes nas suas cidades. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Qual é a regra aí, gente? O que Deus está falando aí? O quê? Não trabalhe aos sábados. Não trabalhem aos sábados. Mas o que é para fazer no sábado? Descanso em comunhão com o Senhor. Tudo bem? Vamos chegar nesse conceito? Descanso, porque o exemplo que o próprio Deus está dando, o que é? Fiz o mundo em 6 dias. E no 7º, o que eu fiz? Estou dando exemplo para vocês. Vocês entenderam?
Eu ia deixar passar, mas não vou conseguir. Quem tira um dia para descansar? Quem aqui nessa sala tira um dia para descansar? Não, Murilo. Não, Murilo. Não. Nós somos a geração do entretenimento. A gente não descansa. Beleza? Quem aqui tira férias e quando volta a trabalhar tá descansado, tá novinho? Porque nas férias é aqui, ó, usou todo o tempo possível, né? Vou tirar férias, vou para Disney. Não é férias, compadre. Você vai chegar aqui pior do que você foi. Nós somos a geração do entretenimento. Bom, mas esse não é o tema aqui. Qual é a regra, então? Não trabalhar no sábado. Tudo bem? Vamos lá. Vamos entender do que a gente está falando aqui na prática. Os nossos amigos fariseus colocaram dentro do Talmud, no Shabbat 7.2, que é a referência deles, ok? Uma regrinha a respeito de Êxodo 20, de 8 a 11. O que eles estão dizendo lá? Eles elencaram 39 coisas que você não pode fazer no sábado. Então você não pode semear, você não pode arar, você não pode moer, você não pode colher, você não pode amassar. Pergunta, alguém viu isso escrito aí na Bíblia? Oi? Aí está escrito nem curar a pele. Nem curar a pele. Tem que ficar com alergia. Não pode casar também. Você lembra o que Jesus fez no templo, no sábado? O cara que estava com a mão, né? Jesus viu e todo mundo esperando. Cura ou não cura? Cura ou não cura? Né? Os caras ali esperando. Aí Jesus fala o quê? O que Jesus faz? Ele cura e fala, não posso? E ele mesmo fala que dentro das regras, ou seja, se a gente continuar lá em Deuteronômio, a gente vai ver no capítulo 24, falando o seguinte, que se há risco, né, de vida, ou se você está tratando de vida, acabou, a prioridade é a vida. E Jesus fala isso para os fariseus, e os caras ficam loucos, por quê? Como assim, cara? A lei de vocês, Jesus está falando, na lei de vocês está escrito, vocês querem me pegar? A lei de vocês está escrito. Gente, para pensar, um mandamento simples, guardem o sábado para vocês descansarem e estarem em comunhão comigo. Os caras fazem o quê? 39 regras adicionais. Isso está no texto bíblico? Alguém viu falar sobre fazer 2 laçadas, ou assar, ou tecer? O que é isso aqui? Como é que chama? Legalismo. Beleza? O quê? Eu sempre gosto de falar isso porque o Elcio viajou e estava lá em Israel e vai entrar no elevador, os caras deixam todos os... Foi você que falou isso, Elcio? Que deixa todos os botões? Para o cara não ter que apertar o botão. E como é que era o cara lá? Você sugere, o judeu não pede para você fazer alguma coisa que ele não pode, mas ele pede como se fosse uma sugestão. Você não gostaria de apertar o 3º piso? Que ele quer subir no 3º piso, entendeu? Mas ele não pode mandar, porque mandar também não pode. Que hipocrisia, cara. Que hipocrisia. Bom, como tudo, o legalismo também tem reações. Beleza? O legalismo promove padrões não bíblicos. Por quê? Você está tirando a autoridade de Deus e colocando ela, ou dando ela para quem fez a regra. Ok? Deus falou o que do sábado? Não trabalhem, descansem. Beleza? Estou olhando por vocês, estou ensinando vocês, descansem. Não, mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer... Peraí, de quem que é a autoridade? Não, agora a autoridade é do Talmud. Não é mais de Êxodo 20. Percebe? Você vai suplantando a autoridade, você vai transferindo a autoridade para alguém. O legalismo promove o desempenho, ou seja, a autojustiça. Há uma competição. Entendeu? Entre eles há uma competição. Quem que é o mais puro e santo? Quem mais não peca? E nós vamos chegar nisso, tá? Pensa aí na sua vida. O legalismo promove a divisão, lógico, porque há competição, beleza? Motivação errada. O legalismo rebaixa Jesus e sua justiça suficiente, claro. Sabe aquela história? Você foi salvo pelo quê?
que te salvou? Algum esforço seu? Alguma ação sua? Não. Tudo é mérito de Cristo. Tudo. Você não tem nada a ver com... Porque se você tivesse, lamento informar, você não ia ser salvo. Você não ia ser salvo. Você conhece seu coração, não tenho que te falar isso. Então, legalismo rebaixa Jesus. Ele fala que a obra de Jesus é incompleta. Por quê? Porque você tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Olha que interessante. E eu fiz questão de colocar esse slide aqui, porque o quarto item aqui, não vai para o quarto ainda, calma. Então vou começar do primeiro. Os 4 tipos de legalismo mais comuns entre os cristãos. Primeiro, o legalista que acredita que pode fazer algo para ganhar o favor de Deus, incluindo a salvação. Eu preciso acordar todo dia, em jejum, vou ler a Bíblia e vou orar. Você está fazendo isso por quê, querido? Não, porque eu sei que Deus está olhando e Deus se agradará de mim me vendo fazer isso. Lembra que eu falei? Coisa certa, motivação errada. Eu vou ler a Bíblia todo dia. Por quê? Porque lá na classe, aquele professor chato vai perguntar: você leu a Bíblia essa semana? E eu tenho que falar para ele: sim. Quanto tempo você dedicou para Deus essa semana? 20 minutos por dia. Top, né? Você não consegue agradar a Deus. Isaías fala que a sua tentativa de agradar a Deus, desculpem as meninas presentes, eu não quero ser rude, mas é isso que está escrito no texto, é um absorvente feminino usado. Isso é a sua tentativa de agradar a Deus. Tudo bem? Segundo, o legalista que exige que os crentes se submetam a mandamentos feitos por homens como se fossem a lei de Deus. Vide exemplo farisaico de 39 impeditivos. Uma coisa legal desses 39 aqui é que é o seguinte, não sei se vocês perceberam, né? São 40 menos 1. Os caras não querem falar 40. Né? Número cabalístico para eles. Então o legalista que exige que os crentes se submetam a mandamentos feitos por homens como se fossem a lei de Deus. Vou tocar num legal aqui. Você pode beber álcool? Lá é etanol. Lá é etanol. Você pode beber bebida alcoólica? O que Jesus falou? O problema não é o que entra, o problema é o que sai. Só que a Bíblia ela condena o quê? Embriaguez. Embriaguez. Não, mas o vinho que tomava na época de Jesus não tinha álcool. Nossa, só se inventaram uma fórmula nova de fazer vinho. Se tem fermentação, tem álcool, filho. Ué. Mas qual é a ideia? E eu já tive numa igreja aqui na cidade de Campinas que falava, não, é antibíblico beber. Regras de homens como se fossem ordens de Deus. Beleza? Terceiro tipo, o legalista que acredita que se obedecer a Deus e fazer o bem, terá o favor de Deus. Qual que é o grande problema desse 3 aqui? E a gente vai chegar num comentário que eu gostei muito, que por sinal é o próximo slide. Deixa eu ver. É isso mesmo. Qual é o problema do 3? Sempre, o legalista sempre está diminuindo o sacrifício de Jesus. Porque ele sempre acha que é necessário fazer alguma coisa. Seja obedecer, seja contribuir, seja... Deixa eu dar uma forcinha para Deus, né? Quem que tentou dar uma forcinha para Deus no Velho Testamento? Vamos lembrar de alguém? Abraão. Está demorando para vir o filho da aliança, pega a minha serva e faça um filho da aliança. Eu não queria falar. A minha não está aqui, eu posso falar. Beleza. Entendeu? Tentou dar uma forcinha para Deus. Vou dar uma acelerada, já que Deus está demorando. Legalismo. Quarto, o legalista que ama as leis de Deus e não Deus. Olha que interessante. Em toda a história da igreja, a gente vê esse tipo no meio cristão. Pessoas que amam obedecer à lei de Deus, mas não amam o próprio Deus. Ou seja, a motivação. Você não obedece porque você ama a Deus e não quer, ou seja, não vou falar decepcionar, mas entristecer Deus com o seu pecado. Você obedece por quê? Para parecer o quê? Piedoso. Domingo bonito, cheiroso.
Sou um cara piedoso. Como é que é seu testemunho lá fora? Olha que interessante. Achei esse texto aqui espetacular. Isso é um livro, né, bem antigo. A sujeição das paixões não basta à alma para a alegria espiritual, se ela não adquiriu as virtudes pelo cumprimento dos mandamentos. Nossa, Yuri, que complicado. Não é complicado, bem fácil. Beleza? O que ele está dizendo aqui, ó, até a vírgula aqui é o seguinte. Você obedece e deixa de pecar. Beleza? Isso é suficiente para a sua alegria? Não. Se ela não adquiriu as virtudes pelo cumprimento. O que ele está dizendo é o seguinte, querido, você pode ser o melhor observador das leis, cumprir todas elas. Se você não amar, se você não fizer para o outro aquilo que você quer para você, você nunca vai ser feliz. E esse é um dos grandes problemas do legalista. Sabe por quê? Ele se prende tanto ao cumprimento de regras, tanto ao cumprimento de leis, que ele não ama. Quantas vezes dentro dessa igreja você se deparou com gente demonstrando amor para você? Estou fazendo de propósito, não precisa ir longe, tá? Quantas vezes você viu demonstrações de amor? E veja, não se engane, tá? Demonstração de amor não é alguém trazer um bolinho de chuva para você, não é alguém te dar uma fruta, não é, beleza? Muitas vezes demonstração de amor o que é? Pancada. Porque tem gente preocupada com você. É exortação, porque tem gente preocupada com você. Quantas vezes você se deparou com isso? Ô Yuri, sabe o que é? Eu não posso me meter na vida do irmãozinho. A vida é dele. Engraçado, não é isso que a Bíblia fala. Não é interessante? Não, eu só posso falar com ele se ele me der a oportunidade de falar. Não, falar você pode. Fazer é diferente. Fazer ele tem que pedir. Certo, Lia? Quando a gente está no Ministério de Aconselhamento, como é que funciona? E normalmente as pessoas vêm no Ministério de Aconselhamento pedir o quê? Hã? Deveria, entendeu? Mas sempre para coisa errada. Sabia disso? Sempre para coisa errada. Irmão, eu estou com um problema. O que é? Sei lá. Aí você fala, tá, mas conte mais. Você vai. A hora que você vê, o problema não é aquele. Não é aquele. Sabe o que normalmente se quer com aconselhamento? Resolver a consequência, não a causa. Exatamente. Entendeu? Formaliza, oficializa aí o meu pecado. Tem jeito? Não tem, querido. Olha que interessante. De novo, a gente está falando que o legalista, ele está preocupado em cumprir leis. E normalmente a vida do legalista é sem alegria. Ele não é feliz. Ele se orgulha de cumprir a lei, só que ele não dá espaço para amar. Inclusive na tolerância. Na tolerância. Sabe por quê? O legalista, ele busca o quê? Ser irrepreensível. Então, para ele, qualquer pecador é um pecador. Mas ele é o quê? Então ele não deveria nem se aceitar. O que eu estou dizendo? Não, irmãos, nós temos que ser flexíveis com o pecado. Não, nós devemos combater o pecado. Agora, nós devemos nos lembrar que somos pecadores. Como é que você trata o pecador? Como é que Jesus tratou o pecador? Na bicuda? O que falaram para Jesus quando ele fez o banquete com os pecadores lá? Como é que é a história? O senhor comendo com essa gentalha. Nossa, agora misturei Jesus com Chaves, né? Mas em suma. O senhor fazendo, né, comendo com essa gentalha. O que ele falou? Eu vim para quem? Percebe? O rei do universo, em forma humana, olhando para o pecador de que forma? Vem, eu vou te curar. O legalista consegue fazer isso? Não. Está preocupado só em cumprir a regra. Está preocupado só em fazer aquilo que... E aí, como é que ele trata o pecado? Especialmente o alheio. Juiz. Você pecou. Tiago fala que a gente deve confessar os nossos pecados uns aos outros, né? Quantos fazem isso? Quantos aqui fazem isso? Não precisa ser longe, não. Quantos pecados você confessou? Vai, para sua esposa, que deve ser uma pessoa de confiança.
O seu irmão? Quantos? E normalmente a gente tem a impressão, né? E outro dia, no domingo passado, eu estava falando isso, né? Olha a sua volta. Quantas pessoas perfeitas você vê? Tirando eu. Foi uma brincadeira, lógico, né? Já comecei errando. Quantas pessoas perfeitas você vê aqui dentro dessa sala? Nenhuma. Nenhuma. Qual é o âmago da questão? Somos essencialmente legalistas. A gente quer cumprir regras e parecer piedoso. Enquanto isso, pessoas à nossa volta sofrem. Por quê? Porque não recebem amor. E, de novo, amor não é só fazer carinho. É ir lá, é exortar, é chorar junto, entendeu? Quanto que a gente faz isso na prática, no dia a dia? Yuri, eu não tenho tempo. Domingo passado, no momento de oração, eu fiquei extremamente feliz. Eu vou contar mais um pecado meu. Nossa, estou me expondo muito. Queria parecer piedoso. Não. A Silvia chegou para mim na semana retrasada e falou assim, você precisa parar de pegar coisa. Oi? Ela falou, porque todo mundo que pede sua ajuda, você ajuda. Ué, nós estamos para servir no quê? Ela estava falando especificamente de aconselhamento. Eu falei, amor, desculpa, eu amo fazer isso, é o que eu quero. Toda vez que eu tenho a oportunidade de servir, eu realmente vou. E não é pela pessoa, sabe? É porque eu quero servir, eu quero ser útil. Ela falou, mas não é assim que funciona. Eu falei, que jeito que é? Você precisa tomar cuidado, você precisa ter tempo. Eu falei, mas peraí, vamos lá. Deixa eu fazer uma balança aqui. Eu estou faltando com os meus compromissos com você e... Ih, você está aí, né? Esqueci. Vai me caguetar hoje. Pronto. Posso almoçar na casa de alguém? Falei, eu estou faltando com você ou com qualquer obrigação minha no lar e com a Beatriz? Ela falou, não. Eu falei, então onde é que não está? Não, eu estou preocupada porque você anda cansado. Eu falei, né? Normal, mas quem não está cansado hoje, né? Ela falou, não, então tudo bem, eu gostaria que você pensasse. Chegou no momento de oração, a gente estava junto, óbvio, né? Sempre oro com ela. E aí no momento de oração, eu não me lembro quem que estava dirigindo, acho que foi o Natanael, falou, né? Vamos orar, né? Para que as pessoas aqui tenham a disposição de servir, tenham a disposição de, sabe, de realmente se empenhar na obra, né? Olhar para as coisas do reino, né? Aí ela deu aquela olhada para mim assim, tipo, tá bom, vamos orar, entendeu? Lógico, aquela hora ali eu pequei, porque eu falei, tá vendo? Falei para você, beleza? Mas qual é a ideia por trás disso? Gente, reino. Falei e repito, se na sua agenda você precisa reservar tempo para Deus, tem alguma coisa errada com a sua conversão. E para a gente elucidar alguma coisa aqui. Finalmente, passamos tudo isso nos 15 minutos finais, vamos falar do livro de Filemão. Olhando para aquilo que a gente viu no futuro de Onésimo, depois que tudo aconteceu, qual foi a opção de Filemão? O que Paulo pediu para ele? Desculpa. O que Paulo pediu para ele? Filemão, eu poderia te dar uma ordem. Eu poderia te dar uma ordem. Beleza? Mas eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou apelar pelo teu amor. Eu vou apelar por aquilo que está no seu coração. O que ele fala? Vamos lá. Filemão, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, e aí eu estou pulando o 6 e o 7, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Para quê? Para que a ação de Filemão não fosse simplesmente um cumprimento de regras ou uma obediência a Paulo. Prefiro, todavia, solicitar em nome de amor, sendo o que sou, Paulo, velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Olha o cuidado de Paulo. Cara, peraí, estou falando com um cristão, então eu apelo para ele em nome do amor e não da obrigação. Quantas vezes a gente é tentado
no sentido de cumprir regras ou fazer valer regras, ao invés de amar. Vou fazer uma outra provocação. Se Deus tratasse você com a sua justiça, não com a dele, com a sua justiça, onde você estaria agora? Eu falo para você, eu já tinha desintegrado, porque uma vez, eu já pedi várias vezes para Deus chover, sabe, dar um raio em cima da criatura. Eu já tinha ido para o espaço. Onde você estaria se Deus tratasse você com a sua justiça? Com aquilo que você exige dos outros? E veja, vou entrar nem no mérito, né? Não julgueis para que não sejais julgados, não. Outras recomendações. Para pensar. E, senhores, infelizmente, lamento informar, não tem ninguém aqui dentro dessa sala que não tenha ou que não seja tentado pelo legalismo em algum grau e em algum momento. Não existe. Ok? Não existe. Nós temos boas justificativas, excelentes desculpas para sermos legalistas. Excelentes. Quem é pai aqui sabe. Entendeu? Quantas vezes eu tive vontade de falar para Beatriz o que o meu pai falava para mim? Deus vai pesar a mão sobre você se você não for na igreja. Deus vai... Quantas vezes não tive vontade? Não fiz, certo, Beatriz? Isso não foi um bom testemunho. Gente, e aí a gente tem que fazer uma comparação a respeito do legalismo e da graça. Tem um livro muito interessante, chama O Despertar da Graça, que é do Charles Swindoll. Esse livro, infelizmente, eu tentei procurar na internet para ver se ele ainda está à venda. Ele é um livro antigo, não foi republicado, então hoje você vai encontrar por um módico preço aí na internet, usado em algum sebo. Mas é um livro espetacular, onde o Chuck fala exatamente a respeito do que a gente vive em termos de legalismo e daquilo que a Bíblia nos ensina a respeito de graça. Ou seja, basicamente o que ele está dizendo é, você consegue repartir a graça que Deus teve com você, com os outros? Recomendo a leitura. Mas vamos lá. Onde há legalismo, a graça cai em desgraça. Um trocadilho, né? Bobinho, mas eu achei interessante. Por quê? Porque, de novo, onde há legalismo, não há graça. A refutação do legalismo no Novo Testamento é primariamente uma resposta às perversões da doutrina da justificação do somente pela fé. Olha que interessante. Resposta às perversões da doutrina. Gente que pega a doutrina e, literalmente, não é que transforma, não é que muda, perverte. Perverte. Beleza? Quantas pessoas hoje no meio cristão tentando fazer coisas complementares àquilo que Jesus fez na cruz? Ah, eu vou subir a escadaria não sei da onde de joelhos. O que você está fazendo, querido? Ah, não, mas escadaria ninguém aqui sobe, né? Eu vou fazer jejum para alcançar uma graça. Oi? Isaías 58, tá? Sobre jejum. Você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer sacrifício. Jesus nunca pediu para você fazer sacrifício. Pelo contrário, o que ele está falando é solta a rédea, entrega. Os fariseus, saduceus e escribas exemplificavam por suas palavras e ações o legalismo doutrinário nos dias de Cristo e dos apóstolos. Ou seja, palavras e ações. Quanto que a gente usa disso, né? E aí, já chegando no fim, que eu tenho mais 10 minutos apenas, olha o que Paulo fala a respeito do agir da graça sobre a vida dele. Lembrando, Paulo era o quê? O que Paulo era? Fariseu. Fariseu. Exemplo de um cara transformado pela graça. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O que ele está falando? Gente, de novo, eu me agarrei ao sacrifício da cruz. Lei? Não. Voltando aos judeus. Os judeus têm uma regra de ouro. Achei isso extremamente interessante. Sabem qual é a regra de ouro dos judeus? E aí foi um rabino que falou. Não está na Bíblia, tá? Foi um rabino que falou. A regra de ouro é:
Faça o bem que você quer para você a outro. Regra de ouro do judeu. Senhor, qual o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Como é que você ama o próximo? Faça para ele o que você quer para você e não faça para ele o que você não quer para você. Pergunta, quanto que a gente faz isso? Prático. Quanto que eu faço para o meu irmão aquilo que eu quero para mim? E o quanto que eu não faço para o meu irmão aquilo que eu não quero para mim? Quem está no comércio hoje? Eu me entristeço toda vez que eu tenho que fazer algum tipo de negociação, sabe? Me entristeço. Porque assim, é um desejo, entendeu? De ser mais esperto e de levar vantagem e muitas vezes de fazer o outro de tolo. Desejo. Por quê? Um punhado de reais, dólares, o que quer que seja. Raramente, quando a gente encontra, né, um comerciante, alguém que fala, não, vou fazer um negócio bom. Quando fala isso já assusta, né? Mas raramente você vê alguém que realmente se preocupa sabe, com a sua preocupação, com a sua... Raramente. E quando você encontra, você fica até, sabe, pé atrás, né? Mas será que é de verdade mesmo? Será que não vai me passar a perna? Por quê? Oi, desculpa. Fala, Lu. O cara te atende mal, você pergunta pra ele, você gostaria que alguém te atendesse assim quando você for em algum lugar, comprar alguma coisa? Fala mesmo, cara, os mal atendimentos por aí, tem cadeira. Uma coisa que é pra ele, pra você mesmo. O quê? Ele não conhece o SUS. Veja, nós vivemos uma era onde legalismo é pregado, a graça é esquecida, e com a graça, ou seja, vai tudo, né? Vai o amor, vai o meu respeito ao próximo, vai a minha preocupação com a condição das pessoas, vai tudo. Simplesmente vai tudo. E eu sigo o legalismo como se ele fosse o meu Deus, beleza? Eu cumprindo as regras, eu estou fazendo a minha parte. E é engraçado que o legalista, por mais perfeito que ele pareça aos seus próprios olhos, ele é um idólatra. E é engraçado, ou triste, que normalmente você chega para um legalista, você fala para ele, se você morrer agora, você vai para o céu? Ele não tem certeza. Por quê? Porque ele não conseguiu completar e nunca vai conseguir completar todas as regras. Boa parte delas, como vocês viram, não foram estabelecidas por Deus. O exemplo de Filemão me chama muita atenção e, de novo, né? A gente sabe que foi um exemplo exitoso, olhando para aquilo que aconteceu com Onésimo depois, né? Ou seja, o bispo de Constantinopla. E no texto, né, a respeito do bispo de Constantinopla, fala exatamente o quê? Vocês merecem esse bispo. E antes disso ele vai falar, alguém que tem amor, inclusive nas palavras. Reação da aplicação da graça é o quê? Graça. Tem um ditado que diz, gentileza gera gentileza? Não. Graça sobre graça, né? A gente até canta, né? Graça sobre graça. Toda vez que você oferece graça, que você recebe graça. Ok? Tudo bem? Perguntas, dúvidas, questões? 5 minutos já. O quê? Fariseu e publicano, exato. A oração deles, né? Fariseu falando o quê? Graças te dou porque eu cumpro todos os mandamentos. Dou dízimo, faço isso, faço aquilo. E o publicano fala o quê? Pobre de mim. Ninguém dúvidas, questões? Vocês estão quietinhos, vocês, hein? Vamos orar? Senhor, louvamos o teu nome e te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra tão rica, tão preciosa, tão cirúrgica, ó Deus, tratando em nós os nossos pecados, Pai. Ó Deus, a começar de mim, ó Deus, que teu Santo Espírito tenha o domínio da minha vida, para que eu possa agir em graça, para que eu possa agir em amor, ó Deus, para que o Senhor me livre, ó Deus, do meu coração, que é pecaminoso e enganoso, e que busca para si, ó Deus, o legalismo como forma de se afirmar. Me perdoa, Deus, pelas vezes que tenho agido dessa forma. Me perdoa, Deus, porque o Senhor sabe que eu sou atraído pelo legalismo, Deus, dando a ele outros nomes, como disciplina ou como o que quer que seja. Me livra disso, ó Pai, e me ajuda
a viver, ó Deus, segundo a tua vontade. E que eu cumpra os teus mandamentos, ó Deus, por amar o Senhor e não por buscar qualquer afirmação ou buscar ajudar, ó Deus, aquilo que não precisa de ajuda. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela tua misericórdia e pela tua graça sobre nós. Abençoa os meus irmãos aqui, que nós possamos, ó Deus, realmente te servir com excelência, Pai. Louvamos o teu nome, no nome de Jesus. Amém.